Amém? Graças a Deus. E hoje, nessa fé, com esse sentimento que o Senhor realmente já fez, mais ainda fará algo novo nas nossas vidas, no nosso coração, para a glória do Senhor, nós vamos encerrar hoje esse terceiro dia do jejum. E vamos abrir, no capítulo 41 de Gênesis, o versículo 51. Porque essa palavra-chave de hoje, palavra-chave que é Manassés, a gente ressaltar a importância desse tema para nós, que diz, versículo 51, José ao primogênito chamou de Manassés, pois disse, Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. Amém? De novo, Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. Vamos orar? Peça para Deus falar com você e honrar o teu jejum. Pai poderoso, fala conosco, Senhor, e recebe, Deus, cada jejum que foi feito, cada oração que foi feita, cada propósito, Senhor. E em nome de Jesus, tua palavra diz que há castas que só saem com o jejum e com a oração. Que há castas demoníacas que só saem com o jejum e oração. Então, Senhor, enquanto a tua palavra é liberada, que castas saiam, meu Pai. Saiam da casa, saiam da família, saiam da rua, saiam, meu Pai, em nome de Jesus, de tudo que é nosso, pertence a nós. Em o nome do Senhor Jesus, que a tua presença, o teu poder seja pleno sobre nós, a nossa casa, a nossa família, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém? Glória a Deus. Querido José, ele viveu Manassés na prática. José, ele conseguiu alcançar esse patamar do esquecimento. Ora, pastor, esquecer é uma bênção? Sim. Esquecer do que é mal, esquecer do que foi trabalhoso, do que trouxe desgaste, esquecer daquilo que são marcas da família, marcas hereditárias, marcas, como ele disse, esqueceu da casa do pai, de tudo que ele passou na casa do pai e lhe trouxe dano. Então isso é uma bênção. E José alcançou esse patamar, que ele conseguiu se desprender de toda memória ruim da vida dele. Como o bispo sempre menciona, nós obtemos lições, mas não marcas de mágoas e de dor. Então, tudo que ele passou, ele conseguiu alcançar esse estado. Tudo o que serviu de lição lhe foi acrescentado, mas tudo que foi peso, tudo que foi dor, tudo que foi choro, tudo que foi estagnação, injustiça, ele conseguiu deixar para trás. E essa bênção realmente precisa estar na nossa vida. E nós vamos ver agora 5 tipos de memórias que nós precisamos ressignificar na nossa vida. Ou deixar realmente que essas memórias revisitem todo dia a nossa vida. Então, há 5 coisas principais que eu vou colocar que nós precisamos realmente deixar para trás e não permitir que elas revisitem os nossos dias. Primeiro, seriam as humilhações que te definiram. O que é isso? São as humilhações que você passou no decorrer da sua vida, ou desde a infância, ou desde a sua adolescência, independente do percurso que for. Que são humilhações que querem revisitar a sua mente, o seu coração e te alimentar, como se fosse uma voz que dissesse: você é isso aí, você é isso. Então, todos nós, independente do estágio da criação, da localização,
nós podemos ou tivemos que passar por situações que eram situações na época, né, de humilhação, que querem definir a tua vida, e cada vez que você passa por uma dor, cada vez que você tem um insucesso, cada vez que você tem uma situação que você não vence, aquela memória, né, de humilhação volta a querer te redefinir e dizer: tá vendo? Você é isso, você sempre foi isso, sua vida sempre se resumiu a isso. Essa é a verdade a teu respeito. Primeira coisa que está quebrado da tua vida em nome de Jesus. Você vai ver que Davi, ele foi desprezado pelos irmãos. Mas é interessante que quando Davi, ele fala do seu passado, ele não fala dos seus irmãos, do desprezo dos seus irmãos. Ele se lembra de quando Deus o escolheu no campo. Se você ler os Salmos, você vai ver Davi falando sobre Deus o escolher atrás das malhadas, sobre Deus o escolher no meio do campo. Quer dizer, Davi teve muitos momentos ruins que ele podia lembrar. Ele podia lembrar do desprezo do pai, do desprezo dos irmãos. Ele podia se lembrar daquilo, mas ele não lembrava disso. Porque as humilhações que ele passou não definiam quem ele era. Então, quando ele lembrava, ele se lembrava de que Deus o viu no campo, de que Deus o viu atrás das malhadas, de que Deus, a memória dele do passado era: Deus estava lá. Vamos ver o Salmo 56:8. Deus recolhe as nossas lágrimas. E essa é uma verdade espiritual da palavra de Deus. Olha o que Davi fala: contaste os meus passos quando sofri perseguições, recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas escritas no teu livro? Ou seja, a memória de Davi lhe falava isso. Cada lágrima de humilhação é recolhida por Deus. Cada sofrimento, cada perseguição estão no odre de Deus. E essas lágrimas estão o quê? Escritas no livro de Deus. Então a nossa oração não é vã, a nossa busca não é vã, a humilhação não é vã, os processos não são vãos, as perseguições não são vãs, as dores não são vãs. Cada lágrima são recolhidas em um odre. E este odre, em nome de Jesus, está diante do Senhor. E diante do Senhor está também escrito as nossas lágrimas, num livro das nossas petições, das nossas dores. E o nosso Deus é fiel e justo para nos justificar, para nos mudar a história, para nos dar um rumo diferente, independente daquilo que quer definir a nossa vida. Tudo queria definir Davi de uma certa forma. Tudo cooperava para defini-lo a um determinado estado. Mas ele tinha diante de Deus lágrimas de orações que falavam por ele. E como a Bíblia diz, humilhe-se debaixo da potente mão de Deus, porque ele no devido tempo há de te exaltar em nome de Jesus. Então hoje, a primeira memória que deve ser esquecida é a memória das humilhações que querem te definir. As humilhações que querem sentenciar tua vida. A segunda memória são os erros que você cometeu e já foram confessados e já foram perdoados. Então há erros que você já tratou com Deus, que você já tratou, já pagou um preço até com as pessoas com quem você errou, e no entanto você fica se condenando. É como se você dissesse que o sangue de Cristo não é suficiente. Então hoje também é hora de quê? De se perdoar. É hora, sim, de nós o quê? Sempre pedirmos o perdão de Deus, perdoarmos os que nos ofendem, mas também
é hora de você se perdoar. Até quando você vai carregar um peso de uma acusação? Quantos anos vão passar e você dirá: ah, isso é pelo erro que eu cometi. Isso é por causa daquilo. Ah, e você fica o quê? Nessa condição que você não se perdoa, não perdoa os erros que já foram confessados, erros que já foram até perdoados. Coloca no Salmo 103, versículo 12. Erros que já estão resolvidos com Deus. Aqueles muitas vezes a tua oposição não se trata pelo erro que você cometeu, mas se trata realmente da circunstância, se trata das adversidades da vida, e no entanto você o quê? Você não consegue se perdoar, e você carrega esse fardo pesado, essa memória pesada. Olha o que diz Salmo 103, 12. Como o Oriente dista o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Então, assim como o Oriente e o Ocidente são tão longínquos, não é verdade? Assim Deus, Ele o quê? Ele afasta de você a tua transgressão. Se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, querido, em nome de Jesus, receba o perdão do teu Senhor. Está na hora da tua memória também ser purificada nesse quesito. Está na hora de que os erros que já foram confessados e perdoados serem sepultados da tua vida em nome de Jesus. Como a Bíblia diz, que o Senhor lança no mar do esquecimento. Então é algo que Deus quer que realmente você esqueça da tua vida tudo aquilo que na verdade hoje você já aprendeu, já teve como lição de não errar mais, de não cometer mais. Isso é a prova da tua maturidade. Terceira coisa que você terceira memória que você precisa deixar de revisitar os seus dias, são as palavras de maldição que lançaram sobre você. Quantas maldições, quantas maledicências, quantas sentenças, quantas palavras todos nós no decorrer da vida recebemos. Sentenças, palavras têm peso, mas eu quero te dizer, mas não tem poder de ser a última palavra na tua vida. A palavra, ela veio ali, como uma âncora para te abaixar, te rebaixar, te manter caído, te manter prostrado, te veio ali para te afundar. Mas eu quero dizer para você, em nome de Jesus Cristo, a palavra, ela teve peso. Ela teve um peso na tua vida, mas ela não faça dessa palavra a última palavra, porque a última palavra que você tem que receber é a palavra que vem da boca de Deus para a tua vida, e haverá um bom futuro, é o que o Senhor diz em nome de Jesus. Haverá transformação, haja luz e houve luz, haja e haverá, e assim é na nossa vida. O Senhor, bem que Ele diz, bem sei eu, o pensamento que tenho a respeito de vós, e são pensamentos de paz, não para vos dar o fim que pensais. Então, em nome de Jesus Cristo, receba a última palavra, e receba a palavra que vem de Deus. Essa palavra tem poder de cancelar todas as palavras, essa palavra tem poder de anular todas as sentenças. Essa palavra, que é a palavra do nosso Deus, é uma espada afiada que quebra o laço, as raízes de toda sentença, de toda palavra negativa, pessimista, maldita que foi lançada na tua vida, porque o que Deus tem é poderoso, é bondoso, é misericordioso, Ele é amoroso, Ele é poderoso, e em nome de Jesus, nós nos colocamos debaixo da palavra de Deus, que é semente frutífera, ainda
que é uma palavra muitas vezes como um grão de mostarda, mas ela cresce e se torna uma árvore frondosa na nossa vida. Ai, até os pássaros vêm se aninhar nela. E eu profetizo na tua vida o poder do Evangelho, o poder libertador do Senhor Jesus, o poder da boa notícia de Deus, a salvação, a perdão de pecados para quem tem arrependimento. E para onde houve arrependimento, a mudança de vida, a libertação, a transformação, a regeneração, há milagres da parte do Senhor, há boas novas dos céus em nome de Jesus para nós. Então hoje, toda palavra maldita que foi lançada sobre a sua vida, que fique para trás e você não guarde a memória, porque a Bíblia diz que aqueles que estavam assentados na região da sombra e da morte, sobre eles resplandeceu a luz. Era Jesus. É o Evangelho de Jesus. É a boa notícia de Deus para nós. O diabo queria sentenciar-nos, o diabo queria nos condenar, e assim através de sentenças, através de palavras, dizer: você está condicionado a isso para sempre, você está sentenciado. Mas o nosso Deus é poderoso, e a palavra dele é viva e eficaz, mais cortante e penetrante que uma espada de dois gumes, e que essa palavra poderosa penetre na nossa alma, na nossa casa, na nossa família, no nosso destino, no nosso presente, no nosso futuro, e vai quebrando tudo que não procede de Deus da nossa vida, e vai quebrando e vai cortando todo o lastro do diabo que queria manter-nos na apostasia, na malignidade, na derrota, no choro, no sofrimento, na humilhação, na pobreza. Que essa palavra poderosa da parte de Deus vá quebrando laços e embaraços que o inferno quis impor e manter as nossas vidas, porque a palavra de Deus é viva, a palavra de Deus é o próprio Cristo, Ele é o Verbo de Deus, o Verbo se fez carne. Então hoje receba a palavra do teu Deus, e diz que quando Jesus voltar, Ele tem na boca uma espada. Querido, é o próprio Jesus. Deixa Ele trabalhar na tua vida, e já deixa Ele entrar com tudo agora, na tua vida, na tua casa, nas tuas emoções, nos teus pensamentos, no teu sentimento. Já deixa a palavra, que é o próprio Jesus, e cortando tudo que é embaraço do diabo, toda a má memória doentia, toda memória desajustada, toda marca do passado, todo trauma e dor que quer sentenciar nossas vidas, caia por terra pelo poder de Jesus. Todo mau desejo, todo mau intento contra as nossas vidas, todo embaraço de Satanás, toda a rede do inferno, vai sendo cortada pela entrada e visitação de Jesus em cada área da tua vida. Deixa Jesus entrar em cada área, e deixa Ele ir cortando com a espada afiada da palavra toda a sentença diabólica que o inimigo queria manter sobre a tua vida. Eu declaro em nome de Jesus o poder do Espírito Santo, o poder da transformação, o poder da libertação, o poder do milagre, da ressurreição, o poder da prosperidade, da alegria, do renovo, da força, da esperança. Em nome de Jesus, um povo forte do Senhor nós seremos, para a glória de Deus. Aleluias. Quarta memória que nós precisamos apagar são as vinganças que você planejou e não executou. Como assim? Há momentos de batalhas que você teve, ou injustiças, que você até fez um roteiro de vingança. E guardar esse roteiro de como que você ia retribuir,
como você ia dar em troca aquele mal que você recebeu, também te envenena. Mesmo que você não tenha feito aquilo, aquele mal que fica remoendo, ele te prende. E o Senhor está falando que é tempo de você deixar de revisitar sua vida, essas vinganças que você planejou e não executou. Vamos ver a palavra do Senhor, Salmo 59, 10. Mas Deus virá ao meu encontro com a sua benignidade. Deus me fará ver o meu desejo sobre os meus inimigos. Os nossos inimigos são espirituais. Há principados, potestades, dominadores. Nossa luta não é contra a carne e o sangue. Então nosso coração tem que se livrar de toda memória de vingança, ainda que tenha sido planejada e não executada. Por quê? Porque a nossa justiça vem da mão do Senhor. Às vezes, uma grande injustiça que você sofreu, um grande dano que você sofreu, e você pensou ou arquitetou um grande mal, quebra isso hoje. Essas memórias não podem revisitar o seu dia. Elas remoem e prendem na tua vida. Então hoje, em nome de Jesus, o Senhor virá ao teu encontro com a sua benignidade. Se livre de todo peso de sentença, todo peso de vingança, todo peso de mágoa, de ódio, e entregue ao Senhor a tua dor, a injustiça vivida, a ferida que atingiu tua vida, e confia nele, porque o mais ele fará em nome do Senhor Jesus. Vamos ver, põe no Salmo 139, pastor, versículo 14, só para nós vermos o que Deus pensa de você, né? Nós falamos que você não pode deixar ressuscitar as palavras de maldição que lançaram sobre você. Então, o que você tem que lembrar? Olha o que Davi lembrava, gente. Por que Davi foi considerado homem segundo o coração de Deus? É isso que você tem que sempre pensar. Por quê? Olha como ele pensava. Graças te dou, ele falando com Deus, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Amém? Então Davi, ao invés de ele ficar lembrando das palavras de maldição que lançaram sobre ele, você lembra que o próprio gigante olhou para ele e chamou ele de um cachorro, né? Falou, quem sou eu? Sou um cachorro para você vir desse jeito? Quem é você? Acabou com Davi ainda, né? Então ele era perseguido por esse desdém. Todo mundo desdenhava de Davi, mas o modo que ele enxergava a si mesmo é o modo que definiu a vida dele. Ele falou, Senhor, o Senhor de forma maravilhosa me formou. Ele se achava alguém realmente abençoado. Ele se achava alguém privilegiado pelo poder de Deus. Ele se achava alguém bendito. E a alma dele sabia disso. Olha que interessante. E a minha alma o sabe muito bem. Isso é muito importante. Por quê? Porque ainda que a tua razão saiba e você diga, não, eu sei que Deus me ama, porque Deus já me livrou disso, porque Deus fez aquilo, eu sei, mas se a tua alma, o fundo do teu coração, do teu entendimento, né, não tiver essa concordância de saber, não, Deus me ama poderosamente, todas essas maldições, essas sentenças, esses males não são nada diante do poder de Deus na minha vida. A tua alma precisa saber, a tua alma precisa declarar, a tua alma vai estar satisfeita em todo o tempo em dizer, Deus realmente está comigo, porque ainda está tudo dando mal, tudo dando errado, as coisas não acontecem como você esperava ou como você sabe que tem que ser,
mas a tua alma está satisfeita. Ah, Deus está comigo, Deus me abençoa, Deus está realmente na minha vida, louvado seja. Eu sei muito bem, meu Pai, do teu amor por mim. Eu sei muito bem, porque o amor de Deus por nós não está ligado àquilo que acontece ou não nesse plano físico, mas o amor de Deus por nós está ligado ao fato de Ele estar conosco em toda e qualquer circunstância, porque se passares pelas águas, elas não te submergirão, se passares pelo fogo, a chama não te queimará, ainda que antes pelo vale da sombra da morte, eu estarei contigo. Quer dizer que não é o momento, é a circunstância que define o amor de Deus por nós, porque nós estaremos sempre sujeitos a passarmos por todas as coisas desse mundo, mas a diferença do amor de Deus em nós é que por tudo que nós passarmos, a presença dele é real na nossa vida. Ah, Senhor, a minha alma sabe muito bem, a minha alma sabe muito bem que o Senhor está na minha vida, que o Senhor está comigo aqui, e por isso eu estou feliz, por isso eu posso sorrir no meio da tempestade, por isso eu posso, meu Pai eterno, ter a paz que excede ao entendimento, vai além da razão humana, mas é porque eu sei, o Senhor está na minha vida, as minhas lágrimas estão no teu odre, e o meu milagre virá para a honra e a glória do Senhor Jesus. A minha alma o sabe. As pessoas vão dizer: ah, você não está vendo isso outro na tua vida acontecendo, isso outro. Ah, a minha alma sabe muito bem. Deus está comigo em toda e qualquer situação. Deus não podia ter poupado Daniel? Olha, quer homem mais temente a Deus que Daniel? Quer homem mais santo, mais posicionado, mais 3 vezes ao dia ele estava lá com o joelhinho dele dobrado, orando fielmente. Não era, Deus não podia poupar ele de passar pela cova dos leões? Não podia? Nós podemos passar pela situação que for. Lembra de Paulo? Eu posso tudo naquele que me fortalece. Eu posso passar pela pobreza, eu posso passar pela riqueza, eu posso passar pela escassez, eu posso passar pela abundância. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. É isso, Deus na tua vida, Ele te capacita a passar e a superar qualquer situação que nenhum outro ser humano superaria, mas você vai superar e suportar. Por quê? Porque Deus está contigo e a graça dele te basta, em nome do Senhor Jesus. Coloca lá em Filipenses, né? Posso todas as coisas que ele me fortalece? Vamos ver tudo que Paulo falou que ele conseguia passar. Esse aí não é aquele: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não é Filipenses também. Esse é: meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir todas as minhas necessidades em Cristo Jesus. Esse é esse que está falando. Meu Deus, segundo a sua riqueza, há de suprir. Vê se você acha. Então põe o posso todas as coisas naquele. Põe o versículo anterior para a gente ver tudo que Paulo falou que ele pode. Eu posso tudo. Olha o que Paulo está falando. Eu sei estar humilhado. Quer dizer, eu posso passar humilhação, que para mim é. Eu sei ser honrado. Olha lá. Se eu for honrado, não vai mudar nada, não vai mudar meu coração. De tudo, em todas as circunstâncias, eu já tenho experiência. Tanto de fartura, como de fome, tanto abundância, como de escassez. Nada disso me abala. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Eu posso tudo. Ah, mas você vai aguentar isso? Eu aguento tudo. Por quê? Porque em Deus eu posso. Com Deus eu posso.
Com Deus eu posso. E eu quero declarar na tua vida, em nome de Jesus, esse sentimento, essa paz, no teu espírito. Deus se faz presente. E toda palavra contrária, toda obra do mal, em nome de Jesus, não prevalece contra nós, porque a nossa vida está na palma das mãos do nosso Deus, em nome de Jesus. Mas você pode passar por isso? Posso. Passo. Deus permite eu passar porque eu consigo. Não porque está em mim, mas porque está nele. Me dá mais essa experiência de vida. Eu vou passar isso, vou suportar, superar. E amanhã eu tenho mais um testemunho de vitória em nome de Jesus. Amém? Quinta memória que você precisa esquecer. A versão antiga que te feriu. Isso aqui é muito forte. Por quê? Porque há muitos casos e situações de pessoas que nos feriram. Ou até você pode olhar para você e você pode dizer, eu feri pessoas na minha caminhada. E você precisa entender que as pessoas mudam. E você não pode ficar presa na memória de quem te traiu há 10 anos, de quem te impediu de ver ou viver algo que Deus hoje já restaurou. Assim como você, na tua caminhada, quer você queira ou não, quer você tenha tido a intenção ou não, você feriu alguém. E tem gente que lá no fim do ano de 2000, de 10 anos, tem gente que guarda a mágoa de você, porque você feriu ela, você nem sabe. E de repente hoje você sabe que você está diferente, tem muita coisa que você cometeu, que você já não comete mais, que você não falaria igual, que você não faria igual. E no entanto, assim como você teve essa condição de mudar, de amadurecer, de melhorar, então há muita gente que te feriu, que você precisa entender que a pessoa pode ter mudado também. Então você não pode ficar preso a uma versão antiga de quem te feriu, porque as pessoas se mudam. Então você precisa dar também, ter esse entendimento de que as pessoas mudam e essa pessoa pode sim mudar, essa pessoa pode ter sim mudado, e você ter esse coração perdoador. Por quê? Porque Deus pode restaurar, assim como você foi restaurado. Quanto eu mudei? Eu estou com 51 anos. Quanto a gente vai amadurecendo no decorrer da vida, quantas coisas nós aprendemos, e assim é, cada um tem sim episódios, situações, a pessoa sim, que não mudam, você vai ver, elas não mudaram, não, pastora, no caso em questão nem se arrepender, nem reconhece, não mudou não, mas todos vão ser passados pela fornalha, pelo fogo, para serem aprimorados durante a vida. Quem está nessa terra está sendo aprimorado, quer seja ímpio, quer seja ateu, quer seja o que for, todos estão sendo o quê? Ali passando por um processo de melhora, de aperfeiçoamento. Então eu quero te dizer hoje, não fique preso à versão antiga de quem te feriu. Você não precisa ser ingênuo, mas você tem que largar de ser um carcereiro. Não é que eu vou, aquela pessoa é boazinha agora, não. Né? Não é que você tem que ser ingênuo, mas você tem que largar de ser carcereiro. É você dizer amém, Senhor. Então essa pessoa, que o Senhor possa ter melhorado ela, que o Senhor possa ter transformado ela. Eu abro mão das minhas requisições sobre ela, se depender de mim, eu que não vou condenar essa pessoa. Então, Senhor com ela, eu quero estar livre disso. Então hoje, avalie o fruto atual das pessoas. Não a fotinho 3x4 do passado, né? E olhar a fotinha, bem sei quem você é, né? Não. Avalie o fruto hoje. Porque há pessoas que podem ter melhorado e há pessoas que podem e estão sendo sim aperfeiçoadas. Então hoje, entenda. Esquecer não é fingir que não aconteceu. Na Bíblia, esquecer é deixar de levar em conta, é deixar de requisitar, é largar de ser prisioneiro,
né? É o que foi dito. Você não é que você vai se tornar ingênuo, mas você vai largar de ser prisioneiro da pessoa. Coloque em Filipenses 3,13. Olha o que Paulo dizia: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Amém? Então, não é que você vai se tornar um ingênuo, mas você não é mais um carcereiro. Você tem que abrir teu cárcere hoje, em nome de Jesus Cristo. Avaliar, né, o fruto, as pessoas que mudaram, podem ter melhorado, podem melhorar. Glória a Deus, dá um tchauzinho de longe, glória, aleluia, né? E segue sua vida liberta em nome de Jesus. Amém? Como? Esqueça-se das coisas que para trás ficam e avance. Hoje, esse é o convite de Deus. Avance para as coisas que estão diante de você em nome de Jesus. Amém? Então esqueça. Esse é o convite do Senhor. Esqueça das coisas que ficaram para trás e avance para o novo, aquilo que Deus está colocando diante de você. Vocês se lembram? O que paralisou a mulher de Ló foi olhar para trás. Por quê? Porque olhar para trás é muito sério, é muito prejudicial e é paralisador. O que aconteceu com ela? Ela se transformou ali numa estátua de sal. Por quê? Porque ficou presa ao passado. Então, isso que José fez na vida dele, de realmente viver aquilo que Deus estava colocando diante dele, é algo grandioso. A capacidade de você se desprender, se esquecer das coisas que ficaram para trás. Então, se você tem um problema grave com relação a esse quesito de esquecimento, é bom, sim, você procurar ajuda. Porque a Bíblia fala, em Provérbios 11, que na multidão de conselheiros há segurança. 11:14 de Provérbios. Então, o conselho ele tem um poder para quem se abre para ouvir, né? Porque a pessoa, se você vai falar e a pessoa não ouve o conselho de absolutamente ninguém, não ouve nada, cabeça dura, fechada, não. Aquele que quer realmente, né, viver uma novidade, é bom estar debaixo de conselho, de direção. Por quê? Porque a vontade de Deus é fazer nova todas as coisas nas nossas vidas para a honra e a glória do Senhor Jesus. Amém? Vamos ficar em pé no nosso lugar. Nós vamos estar orando agora. O bispo já vai estar fazendo oração final. Então hoje, em nome de Jesus, que caia por terra as humilhações que te definiram, os erros que já foram confessados e perdoados, as palavras de maldição que lançaram sobre a sua vida, as vinganças que você planejou, ainda que não tenha executado, e a versão antiga de quem te feriu. Pega essa foto 3x4 e joga no lixo hoje, essa memória, e coloca diante de Deus agora o teu futuro, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Eu avanço, em nome de Jesus. Coloca diante do Senhor eterno agora. Pai, nós colocamos nossas vidas, Pai. Colocamos o nosso presente, o nosso futuro nas tuas mãos, Senhor. Nos desprendemos, Senhor, assim como José. Nos desprendemos de todas as coisas que ficaram para trás. Senhor, nos dispomos diante da tua presença a viver tudo, meu Deus, que tu tens para as nossas vidas. Nos dê força, nos dê, meu Pai eterno, o teu renovo, a tua graça, a tua salvação, o teu milagre, a tua presença, Senhor, que é o mais precioso bem que nós podemos ter nessa terra, Senhor, porque com a tua presença nós podemos avançar neste presente rumo ao futuro. Senhor, toma nas mãos cada pessoa, meu Pai, que está nesse propósito, entrega a vida ao Senhor. Toma nas mãos e guia essa pessoa, meu Pai, em nome de Jesus Cristo,
pleno da tua vontade, cada espinho, cada embaraço. Ah, Senhor Jesus, tu que és, meu Pai, a palavra, tu que tens a espada na boca, Senhor. Ah, vai cortando cada laço, embaraço do nosso caminho, cada perturbação, obra do diabo, cada resistência satânica, em nome de Jesus, vai sendo desbaratada, vai sendo derribada, destruída, desfeita. Nós avançamos pelo poder da fé no Filho de Deus. Nós avançamos contra todo o mal desta terra, contra todo o mal que nos causaram, contra todo o mal que nos desejaram, contra todo o mal que nos impuseram. Nós avançamos, meu Pai, não obstante, meu Pai, as resistências familiares, espirituais, físicas, materiais que encontramos. Prosseguimos em nome de Jesus Cristo, pelo poder da fé no Filho de Deus. Toma-nos, meu Pai, pelas mãos, porque só temos a Ti e confiamos em Ti. Oh Deus, enche o Teu povo de autoridade, de poder e de força, porque nós sabemos bem quem Tu és. Tu és nosso Pai, nosso amigo, ajuda
terra. Faça esse povo sarado, determinado, vitorioso, que caia diante deles todo o poder do mal. Que todos prossigam, meu Pai, fortes, determinados, Senhor, e sigam avantes em nome de Jesus. Receba o renovo do Senhor, receba a unção do Espírito Santo, receba o poder do Altíssimo que te capacita, que te fortalece para vencer toda a resistência, todo domínio, toda a fortaleza. Vença pelo poder da fé. Oh Senhor, derrama da tua unção, derrama do teu renovo, derrama da tua força espiritual, derrama da tua glória, derrama da tua presença, derrama, Senhor, um fôlego novo. E dê vitória, meu Pai, ao teu povo que não se curva, meu Pai, a esse mundo, porque nós estamos rendidos a Ti, meu Deus. Tudo que fizeram a José, meu Pai, ele não se curvou, e nós não nos curvamos, meu Pai, porque nós estamos firmes diante da Tua presença, e só a Ti nós damos toda a honra, toda a glória e todo louvor, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Bispo Daniel, fazer a oração conosco. Aleluia. Boa noite, queridos. Graça e paz. Amém? De fato, quem entrou no propósito entendeu exatamente aquilo que está por vir na sua vida. Vamos supor, se eu vou receber uma visita na minha casa, eu vou preparar a casa para receber. Se eu vou viajar, eu vou me preparar para viajar. E se eu quero ter um novo tempo espiritual, eu vou me preparar para isso. Amém? Eu quero deixar 5 coisas que Deus falou ao meu coração. A visão da Efraim, ela está solidificada no principal eixo. Primeiro, em Cristo. Segundo, o perdão. Quando eu estava meditando hoje, eu passei o dia só pensando sobre José. Por que Deus o levou à condição que ele levou e o preparou para ser o que ele foi. José, ele só governou porque ele venceu aquilo que estava como o maior impedimento da sua vida. Que se ele não tivesse isso, ele não ia governar. José, ele não teve problema de amor, porque ele tinha um pai que o amava. Mas José, ele tinha um problema. Qual era o problema? Daquilo que Deus havia dado como visão com aqueles que o cercavam. Então tudo cooperou para que a visão que Deus deu a ele não acontecesse. Mas aconteceu, porque o coração dele estava sensível, aberto para aquilo que Deus estava direcionando. Então, 5 coisas que eu quero falar para você, que você precisa entender nesse segundo semestre, para que a sua vida ela vire uma chave. Pastora Raquel, quando nós nos conhecemos, Deus deu para ela uma visão. Tá? E essa visão foi um sonho. E ela vai lembrar desse sonho. Ela teve um sonho comigo, e no sonho Deus falava assim: e José esteve preso até a palavra de Deus se cumprir. Ela está comigo há 30 anos. E o eixo central da minha vida, desde que nós conhecemos, ela é baseada em perdão.
de tudo aquilo que nós já vivemos, o que já fizeram contra nós. Então nós estamos aqui, Deus não nos deu o nome Efraim por nada. É porque tem algo que governa sobre nós. E eu quero declarar sobre a tua vida o que está sobre mim, o que Deus me deu com autoridade, com unção, com poder, eu declaro sobre a tua vida também, em nome de Jesus. 5 coisas que você precisa entender. Quando eu ler essas frases, entenda, não está relacionado a pessoas. Satanás usa pessoas para travar a sua vida naquilo que você ainda não se resolveu. Então a primeira frase é: quem te rejeitou não cancelou o teu destino, mas apenas liberou o espaço que Deus precisava para colocar quem vai te impulsionar. Vou ler de novo. Quem te rejeitou não cancelou o seu destino, apenas liberou o espaço que Deus precisava para colocar quem vai te impulsionar. Isso tira você de uma posição de refém de passado. Mostra que a ausência de quem saiu é, na verdade, um livramento geográfico, mental, emocional e físico. É um livramento geográfico e estratégico para o seu crescimento. Então levante sua mão e diga assim: quem me rejeitou, fala, não me cancelou. Quem me rejeitou não cancelou meu destino, mas liberou meu espaço para eu avançar. Quem crê que você vai avançar em nome de Jesus? A segunda coisa, o diabo não tem medo do seu passado. Ele tem medo de você descobrir que o seu passado já perdeu o poder de ditar o seu futuro. Olha, eu não li o que o pastor pregou hoje. Mas olha a frase que Deus está liberando sobre a tua vida. O diabo não tem medo do seu passado. Ele tem medo de você descobrir que o seu passado já perdeu o poder de ditar o seu futuro. Receba essa palavra na sua vida. A dor antiga agora é apenas uma página virada, sem autoridade sobre você. A terceira palavra que Deus está nos dando nesse final de jejum: reter mágoa é o mesmo que beber veneno, esperando que o seu agressor morra. O perdão não valida o erro dele, ele valida a sua liberdade. Então hoje, em nome, olha, às vezes eu peço para Deus, Senhor, não me mostra. Porque às vezes eu vi tão claras coisas sobre pessoas, sobre a vida de cada um de vocês individualmente. Eu falei, Senhor, só me dá uma palavra. Porque a partir do dia que Deus me mostra, eu vou ficar inquieto. Porque eu vou ficar inquieto. E muitas vezes, se eu for falar, você não vai ter maturidade para ouvir. Então o Senhor está falando para você hoje. Você quer vitória na tua casa? Você quer vitória no teu casamento? Você quer vitória em todas as áreas da sua vida? Arranca a mágoa. Vença a mágoa. Reter é o mesmo que beber veneno esperando que aquele que te magoou morra. Você está se matando. A quarta frase: destrave a sua vida. Guarda o que Deus está falando. Deus está cruzando os braços hoje para você. Pare de tentar se encaixar em filas que Deus não quer que você se encaixe. Deus tem hábito de cruzar os braços para abençoar quem o mundo colocou no ponto final da linha. Deus não cruzou o braço? Deus não cruzou os braços? Cruzou, usou José, cruzou o braço.
A bênção estava primeiro com a cura e depois na multiplicação. Então Deus está cruzando o braço para um sistema que foi estabelecido para te matar. Deus está cruzando os braços para um sistema que foi estabelecido no inferno para te parar. O Senhor está falando hoje: eu estou te dando a bênção de Manassés. Hoje estou te dando a bênção, vai ativar a chave de Efraim na tua vida. Aleluia, 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 aleluia. A sua geografia não vai limitar o que Deus colocou sobre a tua vida. A sua mentalidade de escassez vai acabar agora. Aleluia, o que estava amarrando o teu território vai acabar hoje no nome do Senhor Jesus Cristo, porque aonde eu e você nós pisarmos a planta do nosso pé, Deus vai nos dar a expansão. Oh Deus, em nome de Jesus eu oro agora, eu quero toda ação maligna. Nós estamos numa geografia territorial de famílias amarguradas, de famílias machucadas, de mulheres magoadas, de homens feridos e traídos. Oh, nós estamos numa geografia, num lugar de famílias destruídas pela confusão, pela infidelidade. Nós estamos numa geografia da autojustiça, da vingança, da fofoca, da maledicência. Nós estamos numa geografia que todo mundo se esconde, muito se esconde atrás de desculpas que só querem para si o egoísmo, o individualismo. Ah, meu Deus, eu quero agora. Nós declaramos o que estava sobre a vida de José, o poder da autoridade do perdão. Eu libero perdão para o meu povo, eu libero perdão para a tua igreja, Deus. O Senhor tem um governo para nós, Deus. O Senhor tem uma autoridade para nos dar plena. Então, Senhor, arranca o que ainda magoa, arranca o que ainda suscita memória, arranca o que ativa, ó Deus, a ira, a raiva, arranca agora. Orecaia Xodecácia, Orialabacaia Xória. Os irmãos de José foram a ferramenta para impedir o governo que viria sobre José, mas ele venceu com perdão, ele venceu com a palavra, ele venceu com a promessa. Então hoje Deus, assim como o Senhor criou os céus e a terra e a vida, assim como o Senhor tem autoridade para soltar e prender, assim como o Senhor tem autoridade para ligar e desligar, abrir e fechar, da morte e da vida. Então eu te peço, da morte a mágoa, mata a mágoa agora, mata tanta gente que poderia estar vivendo tanta coisa boa, mas o Senhor está dizendo não. Aleluia, aleluia. O Senhor está dizendo, se não se liberar da mágoa, eu não libero o próximo passo. Oh Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu quebro agora, eu tiro deles agora, pela autoridade que está sobre a minha vida, pela delegação espiritual que o Senhor nos dá. Eu tiro de cada um agora o poder da mágoa, o poder da ira, o poder da vingança, o poder da destruição da língua. Eu quebro agora e eu declaro: oh Manassés, vai esquecer da mágoa, vai esquecer da ira, vai esquecer. Está chegando um novo tempo. Eu libero sobre a vida do teu povo, eu declaro essa vitória em nome do Senhor Jesus. O medo não vai nos parar, a ira, aleluia, não vai nos parar, a mágoa, as feridas não irão nos parar. Em nome, estamos libertos. Há um Manassés para nascer. José só governou, Manassés Efraim só nasceu porque José governou sobre tudo aquilo que ninguém enxergava. Então, Senhor, o Senhor falou com a gente, o Senhor está falando conosco, o Senhor está nos dando a palavra e damos autoridade para governar, para declarar, para expandir. E o território onde tinha ferida, haverá um bálsamo de Gileade. Eu peço
bênção, em nome do Senhor Jesus Cristo. Posso ouvir amém? Diga amém, em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor. Amém? No final vou estar ungindo vocês. Agora nós vamos dar a oferta de Manassés. Você vai pegar esse envelope na sua cadeira e vai dar. Eu preparei minha oferta de Manassés. Deus sabe o quanto eu tenho desejado por essa entrega. Não é uma entrega fácil, é uma entrega sacrificial. É uma entrega de muito suor, muito sangue, muita abnegação, mas vai gritar diante dos céus. Vai abrir as janelas dos céus. Oh, aleluia, aleluia, aleluias. Aleluia. Se você não acreditar no que Deus está falando a seu respeito, ninguém vai acreditar. Deus não falou com ninguém, Deus falou com você. A guerra que vem contra mim, contra você, é para validar o que Deus já falou. Então continue, não pare, persevere, porque há um tempo, aleluia, que Deus quer nos dar, um tempo de profundidade, de uma geração de superficialidade, um tempo de responsabilidade com pessoas no meio de uma geração de pessoas egoístas, um tempo de frutos, de abnegação, de entendimento de santidade para uma geração que só quer milagre. Em nome de Jesus, levante o seu envelope ao alto. Pai, eu quero orar. Eu oro, Deus, nesta hora. Oh, Deus, aleluia, nossa carne não pode suportar, mas no Espírito tudo é suportável. Oh, aleluia, Jesus, o próprio Cristo disse: se possível, afasta o cálice, mas contudo seja feita a tua vontade. Que a tua vontade seja força em nós, que a tua vontade seja porta sobre nós. Oh, que venha o escape, a alegria, a paz, a prosperidade sobre a vida dos teus filhos. Eu oro, eu declaro a vitória, Deus. Não nos falta nada. Aquilo que nós queremos é mimo a mais. O a mais que nós queremos é só um mimo, mas nada nos falta. Não nos falta nada. Eu oro, abençoo o teu povo. Eu declaro a tua vitória em nome do Senhor Jesus. Posso ouvir amém? Diga amém. Entrega a tua oferta ao Senhor em nome de Jesus Cristo. Amém? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Faça sua oferta, sua contribuição, e que o Espírito de Deus te abençoe. Amém, irmãos? Domingo nós estaremos aqui, palavra de Deus para a sua vida, e eu sei que será um tempo de Deus especial. Quinta-feira agora tem uma palavra, né? Deus colocou uma palavra no meu coração, e eu estou assim, orando, né? Para que essa palavra seja liberada sobre a igreja. Eu sei que é uma palavra muito abençoada. Amém? Levante sua mão para o alto e diga: irmãos, amanhã nós pagamos o nosso aluguel. Eu preciso que os irmãos, como todos os meses eu tenho dito, né? Parece que é uma coisa assim que Deus faz para a gente orar mais. Mas entregue a sua oferta. Não pare de entregar por aquilo que Deus já tem feito na sua vida. E eu creio que amanhã o Senhor nos dará a grande vitória. Levante sua mão e diga: se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deus é fiel. Que a graça e o amor de Jesus Cristo, a consolação do Santo Espírito, Senhor, a graça redentora do nosso Senhor e Salvador esteja sobre você. Que Ele te abençoe e te guarde, que te leve em paz, desde agora e para todo sempre. Quem crê, diga amém. Vai em paz. Deus te abençoe. Vem para frente para ser ungido.